Amados irmãos em Cristo, convido vocês neste momento a aquietarem seus corações diante da presença do Altíssimo. Que nossas almas se inclinem não apenas para ouvir com os ouvidos, mas principalmente para receber com o coração as verdades eternas que Deus deseja nos revelar hoje. Estamos vivendo uma estação especial em nossas vidas, um tempo que carrega consigo um peso espiritual significativo, um sussurro profético de fecundidade, de nascimento, de promessas que finalmente encontram seu cumprimento. Este é um momento sagrado quando orações que permaneceram ocultas começam a emergir das profundezas, quando aquilo que foi concebido em fé e regado com lágrimas de súplica repentinamente irrompe em manifestação gloriosa. Assim como uma criança é formada e nutrida no ventre materno durante meses antes de vir à luz, esta estação nos fala daquele momento quando o que foi plantado no solo da oração eventualmente chegará à colheita abundante. O tempo de gestação pode parecer longo aos nossos olhos humanos, mas a promessa de Deus permanece firme e inabalável. Nos últimos meses, caminhamos através de tempos intensos de semeadura, esperança, crescimento espiritual e espera confiante. Houve orações que pareceram permanecer sem resposta, sonhos que foram adiados além do que nossa paciência conseguia suportar, fardos que pressionaram pesadamente sobre nossa alma cansada. Alguns de vocês atravessaram batalhas que não esperavam enfrentar, desafios que testaram sua fé até os limites, vales sombrios que os fizeram questionar se Deus ainda estava atento aos seus clamores. Houve momentos em que o silêncio dos céus pareceu ensurdecedor e a espera se tornou quase insuportável. Contudo, aqui estão vocês, firmes e de pé nesta nova estação. Esta simples realidade já é por si só um testemunho poderoso de que a mão protetora e sustentadora de Deus os tem carregado. Esta não é uma estação aleatória em suas vidas. Ela foi divinamente ordenada. É o lembrete de que sua espera não foi desperdiçada e sua fé não foi em vão. A palavra de Deus declara em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Esta é uma estação de tempo devido, um momento quando devemos confiar que Deus está trazendo à tona aquilo que Ele plantou em nós. Ao longo das Escrituras, o número 9 ressoa com ecos de cumprimento divino. Em Gálatas 5:22-23, somos lembrados de que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 frutos preciosos, cada um representando aquilo que Deus deseja cultivar em nossos corações. Esta estação não trata apenas de colheitas externas, mas também do amadurecimento da obra do Espírito em nosso interior. Deus está fazendo amadurecer o fruto interior, enquanto prepara para manifestar bênçãos exteriormente. Ele deseja tanto transformação em nosso caráter, quanto vitórias em nossas circunstâncias. Foi também na 9ª hora que Jesus Cristo entregou seu Espírito na cruz. Em Mateus 27:46 lemos: "E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani?" Isto é, Deus meu, por que me desamparaste?" Na 9ª hora, a maior promessa de todas foi cumprida, a redenção da humanidade através do sangue do Cordeiro. Esta verdade nos lembra que Deus sempre completa aquilo que inicia. Mesmo se o caminho em direção ao cumprimento incluir sofrimento e espera, aquilo que Ele promete, Ele certamente realizará. Em Atos 10:3, encontramos a história de Cornélio, homem devoto que orava continuamente. Este viu claramente em visão, quase à hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se dirigiu a ele e lhe disse: "Cornélio."
Na 9ª hora, o céu respondeu aos clamores de um homem cujas orações e esmolas haviam subido como memorial diante de Deus. Esta estação nos assegura que os momentos de quebrantamento ainda chegam àqueles que oram, ainda visitam aqueles que levantam seus clamores persistentemente diante do trono da graça. Novamente, em Atos 3:1, lemos: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E foi exatamente naquela hora que um homem coxo desde o nascimento foi curado, saltando e louvando a Deus. Esta estação é um lembrete de que na hora determinada por Deus, milagres são liberados, correntes são quebradas e testemunhos nascem. Amados, esta estação não é passiva. Não se trata apenas de virar mais uma página no calendário da vida. Trata-se de reconhecer que Deus está declarando algo através deste tempo especial. Ele está dizendo que as orações que você pensou estarem atrasadas estão amadurecendo. Ele está dizendo que as lágrimas que você derramou em secreto estavam regando o solo de uma promessa. Ele está dizendo que aquilo que você tem carregado não será carregado em vão. Esta é uma estação de nascimento, um tempo quando coisas há muito ocultas começam a se manifestar. Talvez você entre neste período sentindo-se cansado. Talvez o início do ano tenha começado com esperança, mas ao longo do caminho a espera o tenha esticado ao limite. Batalhas testaram sua resistência, pressões o refinaram no fogo, e você chegou a se perguntar se novos começos eram ainda possíveis. Mas Deus é fiel. Ele não se esqueceu de você. Assim como Ana, no livro de 1 Samuel capítulo 1, derramou seu coração diante de Deus ano após ano, carregando a dor da oração não respondida, mas se recusando a desistir, você também deve saber que sua persistência não é desperdiçada. A Escritura nos conta em 1 Samuel 1, 19, 20, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e tornaram e chegaram à sua casa, a Ramá. E Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel. O Senhor se lembrou dela. E no devido tempo, Ana deu à luz Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus, e cuja vida alteraria o curso de Israel. Esta estação nos lembra que assim como a espera de Ana se transformou em nascimento, Deus também trará à luz aquilo que ele plantou em você. Isaías 66:9 declara: Acaso faria eu abrir a madre e não faria dar à luz? Diz o Senhor. Ou eu, que faço dar à luz, fecharia a madre, diz o teu Deus. Este versículo é uma promessa gravada na essência desta estação. Deus não inicia algo apenas para abandoná-lo. Ele não concebe promessas em seu coração apenas para deixá-las vazias. Se ele o trouxe até aqui, ele o levará até a completude. Filipenses 1:6 nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se você está sentindo a unção desta palavra em seu coração, deixe um like para abençoar outras pessoas. Compartilhe nos comentários uma palavra de fé e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens de esperança e vitória. Mas esta estação não trata apenas de vitórias externas. Trata-se também daquilo que Deus deseja realizar em sua vida interior. Esta estação o chama a buscá-lo com maior entrega, permitindo que o Espírito Santo faça amadurecer seu fruto em seu coração. Não é suficiente desejar bênçãos exteriormente se amor, alegria e paz não estão crescendo interiormente. Deus deseja uma colheita do coração que sustente a colheita de suas mãos. À medida que você se rende a Ele de maneiras mais profundas, Ele o amadurece para o peso daquilo que está prestes a liberar sobre sua vida.
Amado Filho de Deus, esta estação é um convite sagrado. Ela o convida a confiar novamente, a ter esperança novamente, a orar novamente, a crer novamente. Não se trata de carregar a bagagem dos meses passados. Não se trata de arrastar arrependimentos, decepções ou medos para uma nova estação. Trata-se de liberá-los aos pés da cruz e escolher prosseguir. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta estação o chama a esquecer e a prosseguir. Esqueça aquilo que o sobrecarrega. Prossiga em direção àquilo que Deus está colocando diante de você. Esta estação trata de confiança. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Confie que seus caminhos são mais altos que os seus. Confie que, embora o processo tenha sido longo, a promessa virá. Isaías 55, 8, 9 declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta estação requer confiança, porque tempos de nascimento nem sempre são confortáveis. Eles o esticam, o pressionam, requerem que você abra a mão do controle. Mas nesse esticar, Deus está trazendo à tona algo maior do que você poderia imaginar. É por isso que esta estação não trata apenas de esperar, mas de se render. Render-se é soltar sua influência sobre o resultado e colocá-lo completamente nas mãos de Deus, crendo que aquilo que Ele prometeu, Ele é capaz de realizar. Em Romanos 4, 21, está escrito sobre Abraão: E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão teve que esperar anos para que a promessa de Isaque se cumprisse. Anos em que seu corpo envelheceu e o ventre de Sara se tornou estéril. Contudo, ele confiou que o Deus que falou a promessa era fiel para trazê-la à tona. Esta estação nos pede para viver nessa mesma postura de persuasão, para estar convencidos não pelo que vemos, mas por quem Deus é. Estações de nascimento são marcadas por trabalho de parto. Assim como uma mãe suporta as dores do parto antes da alegria de segurar seu filho, frequentemente há luta antes do testemunho. O próprio Jesus comparou isso em João 16, 21, dizendo: A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. A dor da espera, as lágrimas da intercessão, as noites de luta em oração, tudo isso será eclipsado pela alegria daquilo que Deus traz à tona. Esta estação o lembra de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pense em José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Por anos, pareceu que seus sonhos estavam perdidos na escuridão da decepção. Contudo, em Gênesis 41, 52, quando nomeou seu segundo filho, ele declarou: E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esta estação carrega essa verdade. Mesmo em lugares de aflição, Deus pode fazer você dar fruto. Os lugares áridos de ontem podem se tornar os campos frutíferos de amanhã quando Deus sopra sobre eles. O fruto do Espírito em si não nasce no conforto, mas no desafio. O amor cresce profundo quando você o escolhe diante da ofensa.
A paz amadurece quando permanece firme através das tempestades. A paciência se fortalece quando a resposta demora mais do que o esperado. A bondade brilha mais quando o mundo parece áspero. A fidelidade é provada em estações quando desistir seria mais fácil. Esta estação trata de permitir que esses frutos amadureçam completamente dentro de você, para que quando a bênção chegar, você esteja preparado para administrá-la bem. Gálatas 6:8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aquilo que você semear em rendição e obediência nesta estação trará uma colheita que glorifica a Deus. Não despreze o esticar desta estação, pois o estiramento está abrindo espaço para aquilo que está vindo. Em Isaías 54:2 diz: alarga o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Deus diz ao seu povo para alargar, fazer espaço mesmo antes do aumento chegar. Esta é uma estação de alargar sua fé, ampliar sua expectativa, aprofundar sua confiança. O que parece estiramento desconfortável é, na verdade, preparação para a abundância. É fácil olhar para trás e ver o que ainda não aconteceu, medir-se pelas orações ainda não respondidas, pelas metas não terminadas, pelas portas ainda fechadas. Mas Deus o convida a ver esta estação de forma diferente. Ele o convida a contar não suas decepções, mas sua fidelidade. Ele o convida a ensaiar suas promessas mais do que ensaiar sua dor. Talvez você se sinta como a viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite restantes. E seu plano era comer sua última refeição com seu filho e então se preparar para morrer. Contudo, quando o profeta Elias pediu que ela confiasse em Deus, alimentando-o primeiro, ela deu um passo de fé, e Deus multiplicou sua provisão de tal forma que a panela de farinha e o vaso de azeite nunca se esvaziaram. Esta estação o chama para essa mesma confiança, oferecer o pouco que você tem nas mãos de Deus e vê-lo multiplicá-lo. Você pode sentir que sua força está esgotada, sua esperança é fraca ou seus recursos são pequenos. Mas quando entregues a Deus, o pouco se torna mais que suficiente. Esta estação é também um chamado à perseverança. É tentador desistir, dizer que o trabalho é muito duro, a espera muito longa, a pressão muito grande, mas este é exatamente o momento quando você está mais próximo da vitória. Em Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esta estação o chama a prosseguir, a resistir ao último trecho, a continuar orando, a continuar crendo, a continuar se apegando. Quanto mais próximo você está do nascimento, mais intensa a pressão pode parecer. Mas essa pressão não é sinal de derrota, é sinal de parto. E lembre-se, você não está caminhando sozinho. O Deus que o carregou através das tempestades, do fogo refinador, da poda e dos novos começos, é o mesmo Deus que agora o carrega nesta estação. Deuteronômio 31:8 promete: e o Senhor é o que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amado, não tema o que está por vir. O medo é ladrão da alegria e assaltante da fé. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Entre nesta estação com coragem, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em você a completará. Entre com fé, declarando que suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Entre com amor, permitindo que seu amor perfeito lance fora todo o temor. Vamos agora elevar nossos corações ao Pai Celestial. Pai Celestial,
Senhor dos céus e da terra, elevo minha voz a Ti nesta estação especial. Tu és meu Deus, meu refúgio, minha torre forte e meu esconderijo. Tu és aquele que me carregou através de todas as estações, aquele que me sustentou quando me senti fraco, aquele que me levantou quando tropecei. Venho diante de Ti agora com gratidão, com humildade e com expectativa, porque creio que esta não é apenas mais uma estação. É uma estação de nascimento, de frutificação, de cumprimento. É uma estação quando aquilo que tu plantaste em segredo começará a vir à luz. Senhor, obrigado pela promessa em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje te busco de todo o meu coração. Deixo de lado distrações, preocupações e afeições divididas e fixo meu foco em Ti somente. Pai, entrego a Ti cada área da minha vida que parece estéril ou infrutífera. Levanto os lugares secos, os sonhos esquecidos, as orações não respondidas e declaro Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto e a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei entre vós. Deus da restauração sopra nova vida em cada lugar de perda. Transforma meu pranto em dança. Transforma minhas cinzas em formosura. Transforma meu desespero em cânticos de louvor. Nesta estação, peço que faças nascer toda a promessa que falaste sobre minha vida. Tu disseste em Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Selo esta oração no nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta palavra trouxe esperança ao seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. Inscreva-se em nosso canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Que a paz de Cristo permaneça sempre com você.